Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas e hoje eu tô com o Felipe Brasil. Só pra vocês conhecerem um pouquinho o Felipe, ele é psicólogo, é terapeuta holístico, filho de Oxóssi, portanto é meu irmão, e dirigente do TEA, Templo Espiritualista de Aruanda. E o Felipe também dá aula da doutrina espírita, gente, da doutrina da Umbanda. E é um curso completo, gente. Ele é um Google da Umbanda. Por aula, ele sugere que a gente recomende que a gente leia uns 8 livros, né? E ele já leu quase todos, é uma coisa de louco, né? Tudo bom, Felipe? Tudo jóia, Tânia. Seja bem-vindo aqui no Obrigado. Nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre as ervas, né? Porque como cartomantes, a gente pode indicar, quando a gente conhece um pouco a propriedade daquela erva, a gente pode indicar alguns banhos, né, Felipe? Com certeza. Me fala um pouquinho da tua experiência, se pode da cabeça para baixo, do ombro para baixo, como é que é isso? As ervas, elas, ao longo da história, né, desde os tempos mais remotos, as ervas foram utilizadas por diferentes civilizações. E a Umbanda, que é uma religião que está ao longo dos seus 109 anos, através dos pretos velhos, dos caboclos, né, eles trazem esse conhecimento dentro da ritualística. Existe um ditado que diz que sem erva, sem folha não há orixá. Então a erva tem um fator preponderante, porque ela tende a trabalhar as potencialidades do orixá. Uhum. E além de potencializar o orixá, vai harmonizar a pessoa, vai equilibrar a pessoa, vai acalmar a pessoa, vai levantar a pessoa. Isso. Também tem essa propriedade, Sim, né? Existem vários tipos de banho. A gente pode falar desde banhos de limpeza, harmonização, alguns banhos específicos para depressão, para prosperidade na força dos ciganos, para abertura de caminhos. De todas as formas possíveis a gente pode compor os banhos de erva e não há uma contraindicação. Uma dúvida que é muito constante, Tânia, é que se o banho pode ser da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo. Uhum. Eu entendo que a cabeça faz parte do corpo. Eu também. E de alguma forma, né, tá tudo interligado. É claro que na nossa cabeça está contido o chakra coronário, é o chakra ligado à fé, né, a minha capacidade de compreensão. Eu compreendo o mundo de alguma forma através do chakra coronário. Então eu devo ter alguns cuidados com alguns tipos de erva muito agressivas e muito quentes. Então uma pessoa muito agitada não cabe ficar utilizando ervas muito quentes na cabeça. Então a gente pode pensar o seguinte: eu dentro da minha prática, dentro da minha doutrina, eu uso os banhos da cabeça para baixo. Mas se você não se sente confortável, né, quem está nos assistindo a utilizar, pode fazer o uso do pescoço para baixo. Não há problema algum. O que vale é a intenção, é a fé no propósito. Outra coisa importante ser falada com relação a banho é o seguinte: muitas vezes a pessoa só tem lá das ervas que foram prescritas, né? Eu posso falar que duas, 3 ervas, não há uma diferença entre usar a erva em número par ou ímpar. É claro que ímpar é uma prática já constante dentro da ritualística, mas hoje em dia erva é uma coisa que não se tem fácil acesso e às vezes é um pouco caro. Então uma pessoa que precisa de um banho de abertura de caminhos, que está desempregada, utilizar 7 ervas, ela vai gastar uns R$35 para fazer um banho, às vezes já está fora do alcance dela. Uhum. Então o ótimo é inimigo do bom, e o que vale é a intenção. Legal você falar isso da intenção, né? Quando a gente prepara um banho, e eu preparei poucos banhos para mim, a coisa da intenção. Eu tomo banho de balde, né? Aí põe um balde, põe a água. Você sabe que meu banho é bem quente, em vez de ferver, eu ponho, né? E vou colocando as ervas ali, mentalizando. Isso é legal? Isso é de suma importância, porque muita gente acredita que a erva ela é mágica. A erva ela tem uma propriedade magística, mas ela não opera uma mágica sozinha. Então o que é importante? Na hora que eu desde da seleção da erva, o cuidado, o preparo, eu devo depositar um intento, a minha fé. Se eu sei um ponto, eu posso cantar um ponto. Se eu sei um mantra, eu vou cantar um mantra. Vou fazer um chocorei do reiki, eu vou rezar uma Ave Maria. Não importa o seu credo, porque além, como eu falei, as ervas estão ligadas a muitas culturas e ela tem um fator fitoenergético. Então você tem que ali meio que conversar com a erva para ela soltar a propriedade que é necessária para o seu momento de vida. Uhum. Né? Eu sempre vou dar preferência no rito às ervas verdes, porque elas são carregadas de prana, axé, energia vital. Diferente, as ervas secas, elas também têm um fator terapêutico, mas nada se compara à erva verde, fresquinha, né? Uhum. É que nem comida.
Quanto mais fresquinho, melhor, né? Então, assim, nós podemos identificar o estado emocional da pessoa na hora da leitura e indicar um banho, que se ela vai fazer ou não, sim, né? Mas a gente pode dar um recurso a mais para que ela se harmonize, para que ela fique bem, né? Então, vamos lá, então? Falar de alguns banhos, algumas ervas. Banho de limpeza, a pessoa que está mais carregada, mais nervosa, mais, né? Que ervas a gente pode indicar para um banho de limpeza? Bem, a gente tem, assim, eu vou sugerir na maioria das vezes um banho de 3 ervas, que é uma quantidade significativa e tem funcionalidade energética. Então eu sugiro arruda, é uma erva forte na Umbanda de fundamento, ligada aos pretos velhos. Vou sugerir casca de alho, que em algumas, na doutrina ela está ligada ao Baluaê, ao Mulu, e eucalipto ligado ao Ogum. Então é um forte banho de limpeza. Esse tipo de banho eu sugiro fazer ele fervido, né? Colocar as ervas ali, ferver ou deixar em infusão e tomar esse banho pelo menos por 3 dias. Seguidos, né? Seguidos. Pode coar as ervas, a sobra das ervas, gente, pode jogar no lixo. Porque assim, imagina a gente ficar poluindo. Hoje aqui na cidade do Rio, se eu for ali no jardim colocar, eu posso ser multado. Né? E fora isso, eu fico poluindo, degradando. Por quê? Aquele bagaço da erva vai demorar um tempo até se decompor ali e servir de adubo. Então, joga no lixo, que é a melhor coisa, melhor do que sujar os reinos, né? A praia, a cachoeira, o jardim, seja ele qual for. Então é um banho, apesar de ter a casca de alho, gente, ela não fica com um cheiro muito forte. É um banho de limpeza pesado, que a Tânia até comentou, porque ele tem a propriedade de expurgar da nossa energia larvas astrais, cascões, miasmas e afastar obsessores. E pensamento negativo também, né? Porque as pessoas adoram pensamento negativo, sim, né? Mas assim, eu vou fazer um adendo com relação ao pensamento negativo. Olha só, o banho ele vai ali e faz como se fosse uma faxina. Você chama a faxineira na sua casa, ela vai ali promove a faxina, só que a manutenção é por nossa conta. Então não vai adiantar você tomar um banho, seja ele qual for, e permanecer com o mesmo padrão, ó vida, ó céus, nada vai dar certo, né? Porque os guias de luz, os amigos espirituais, eles estão ao nosso lado nos amparando, mas quem percorre o caminho, a nossa linha do karma, é de nossa responsabilidade. Tá, ok? Então para você, pro nosso público aí que são cartomantes, né? Da mesma forma que você pode passar um floral de bar, seja um floral, um tratamento energético, a erva tem essa propriedade. Né? Tem até alguns tratamentos que são feitos com cama de erva. E você numa maca coloca lá as ervas, coloca até nos chakras da pessoa para mudar o padrão vibratório. Isso é importantíssimo. Eu acho que... E a casca de alho a gente podia pedir no mercado, né? Outro dia eu tava olhando assim, aquele tantão de alho assim, é só pegar as casquinhas, a gente não precisa comprar também, né? Fiquei pensando nisso. E uma pessoa que está muito depressiva, está toda desanimada, sem força. Sim. A depressão, ela tem 2 fatores, né? A gente, quando fala de depressão, ela está ligada a pessoa que perdeu, psicologicamente falando, a pessoa que perdeu o controle, né? Algo da sua vida saiu do controle. E aí a pessoa tende, num nível inconsciente, faz um quadro depressivo, né? E se fecha para a vida. Né? Então, a depressão, além de estar ligada muito fortemente ao chakra cardíaco, ela tem uma relação com o chakra base. Porque é o chakra de ir adiante, o primeiro passo, preciso seguir, né? O meu eu sou nessa encarnação. E aí um banho que é interessante para quem está depressivo, principalmente são com ervas verdes, para trazer essa falta, já que a pessoa está com ausência de vitalidade, vamos dar uma carga de vitalidade nela. Então uma erva muito boa é a alecrim. Tá? Porque o alecrim está ligado às crianças, ao Oxóssi também. O alecrim ele vai trabalhar sentido da vida, que é o que as crianças trabalham, a alegria, a felicidade, né? Esses sentimentos. Uma outra erva que eu gosto muito para o banho de limpeza é a sálvia. A sálvia vai trabalhar na força de Oxalá, trazendo um sentido maior para essa encarnação. Né? A sálvia é uma erva importante aí para esse caso da depressão. E uma outra erva que eu gosto também é o elevante. As 3 ervas são aromáticas, né? São ervas que trazem um aroma. Esse tipo de banho, por exemplo, é mais interessante que ele seja feito macerado. Né? Você lava as ervas ali na sua bica, na água corrente, começa a fazer sua maceração, sua mentalização, deixa a erva descansar por uma meia hora pelo menos, e depois coa, pode até temperar o banho, deixar esquentar ele, misturar com água do chuveiro e toma do pescoço para baixo.
né? Você vai colocar sua energia, apesar das pessoas até questionam, poxa, mas a minha energia está em baixa, mas você vai colocar o seu intento, o que você quer, o que seu corpo diz que você precisa, o que está ausente. Essa conversa, esse diálogo com as ervas, com os elementais que estão ligados às ervas, vão trazer aquilo que você necessita. Para quem está num quadro depressivo bem severo, o interessante seria tomar um banho antes de limpeza, como foi passado por uns 3 dias, e tomar o banho de harmonização por 4. E aí você faz uns 7 dias de banho, né? Porque é um tratamento mais profundo, né? Mais profundo, né? É tirar a pessoa ali daquele quadro. É claro que também para um quadro de depressão, gente, nunca vamos dispensar o tratamento médico, né? Procure psiquiatra, procure psicólogo e vai lá no centro, toma um passe, sendo ele na casa kardecista, busque se religar com o sagrado, com o seu divino, independente do seu caminho espiritual. Esse banho de depressão, para uma pessoa que está em luto, estou desempregado, meu cachorro morreu, minha mãe está internada, estou um luto, que não é uma coisa assim, também é indicado, um luto, seja ele qual for. Sim, também é recomendado, porque a pessoa começa falando do campo áurico dela, ela começa a ficar cinza, para baixo, e aí quando a pessoa entra nessa vibe, né, ela acaba se sintonizando como se fosse numa estação de rádio com espíritos afins. Então você acaba abrindo a porta espiritual da sua casa, e você é responsável pelas suas companhias espirituais. Repete. Né? Você é responsável pelas suas companhias espirituais. Você sabe que Gasparetto falava que não existe obsessor, existe convidado. Sim, de certa forma nós somos responsáveis. Gente, vamos lá. Se até Jesus foi tentado no deserto quando estava jejuando, que dirá nós, meros mortais, que temos vários obsessores, né? Vários desafetos, já arrancamos muitas cabeças em outras vidas. Então a gente resolve a pendência com um, a fila anda, vem outro. Sim. E não é por conta disso que as pessoas têm muito hábito, Tânia, de terceirizarem o problema. A culpa é do obsessor, a culpa é disso. Não, a culpa é minha, eu estou inserido, implicado, a encarnação é minha. Né? E nesse papel, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não ir para o vitimismo. Tá? Assim, a gente precisa fazer a virada do chave, às vezes é difícil, atira a primeira pedra aquele que não passa por um problema, quem às vezes não fica um pouco melancólico, angustiado, ansioso, todo mundo tem problema. Se estamos aqui, temos que resolver e ressignificar a história. Escolhi o professor certo, não escolhi gente. Olha que benção, que sorte a minha, vamos combinar, né? E uma pessoa que é a abertura de caminho, né? Eu quero abrir meus caminhos, que o pessoal adora. Está tudo fechado. Eu falei, meu Deus, quem fechou e como fechou? A própria pessoa, mas tudo bem, vamos lá, abertura de caminho. Eu acho que, assim, eu vou passar algumas ervas e vou dar algumas dicas também. Com relação à abertura de caminhos, eu sugiro um banho na força de 3 orixás, Exu, Oxóssi e Ogum, principalmente Ogum, que são os senhores do caminho. Né? E aí, quando eu falo em abertura de caminhos, tem uma erva ligada aos 3 orixás que se chama Abre Caminho. Além disso, Vence Tudo, também ligado ao Ogum e Exu. E uma outra erva que eu gosto é Desata Nó, para desatar os nós. E então a erva vai trazer essa propriedade do primeiro passo. Né? Geralmente, né, o Exu guardião lá da casa, ele sempre diz o seguinte: você quer emprego? Né? Primeiro, vamos dar uma analisada no currículo. O currículo está em dia? Eu estou atualizado profissionalmente? Você não espera milagre. Guia não faz milagre, né? Santo não faz milagre. Tudo se dá mediante o nosso esforço e merecimento. Então não adianta hoje eu querer me tornar gerente se eu não tenho as competências necessárias para aquilo. E às vezes eu vou arrumar um problema, não uma solução na minha vida. Porque dinheiro, depois de 3 meses, ele se acomoda na nossa vida, a gente nem lembra mais do aumento. E aí é importante também eu dar o primeiro passo, buscar isso. Né? O guardião da casa sempre diz: Ogum não vai na sua casa te pegar, colocar no cavalo e te levar para o emprego. Então você precisa tomar a atitude, fazer a diferença na sua vida. Ogum é o orixá da perseverança, da tenacidade, do primeiro passo. Aquele que nos inspira a batalhar pelo pão de cada dia. Se eu não faço a minha parte, não há pão que vá... Não há algum, né? Não há quem seja, né? Bacana, né? Isso, gostei. Por exemplo, um banho de harmonização, né? Para a pessoa ficar mais tranquilinha. Tomar todos os dias, 3 vezes ao dia. Assim, um banho de harmonização eu acho muito interessante na força de Oxalá. Também ervas verdes, né? Boldo, manjericão. O boldo é conhecido popularmente também como tapete de Oxalá. É uma erva fácil, de fácil acesso, é uma erva na sua composição na medicina popular muito comum para problemas de fígado, né? Para quem está passando mal, toma um sumo de boldo.
né? E também a gente tem o manjericão, que é uma erva facilmente encontrada no mercado, hortifruti, na feira, e é uma erva que está ligada ao Oxalá, ao Oxum, a outros orixás também. E colônia, tá? Então... Desculpa. Colônia é uma erva? É uma erva, desculpa. É uma folha, né? Ela tem uns 80 centímetros de comprimento, de 50 a 80, dá uma flor bem cheirosa, né? E aí você pode usar uma folha de colônia, gente. Uma coisa até que, com a pergunta da Tânia que me fez lembrar, é assim, às vezes as pessoas acham que para tomar um banho de descarrego, você tem que colocar a erva toda. Um manjericão, por exemplo, você pode dividir ele em quantidades para os dias, como você faz com uma salada, né? E aí lava ela, é só mantê-la na geladeira, bem embrulhada ou fechada num potinho, fechado, a erva lavada e seca. Então você consegue manter uma erva na geladeira por mais de uma semana, uma erva fresca. Tá? Então é um banho que pode ser feito sem contraindicação, até mesmo para criança, para uma criança hiperativa, né? Que hoje também está comum. É importante porque é uma erva ligada ao Oxalá, são ervas frias, ervas harmonizadoras e trabalham também muito fortemente, porque o Oxalá é o orixá da fé cristalina. Então esse sentido de fé, né? A fé ela é importante para a nossa caminhada. A fé ela é irmã da esperança. Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança num processo de melhora. Bonito, hein? Não sei se eu pulo. Banho de 7 ervas. Um banho de 7 ervas, né? É porque às vezes as pessoas acham assim, gente, uma coisa que eu não recomendo, que eu contraindico, não tem porquê eu ir numa casa de erva, numa casa de produtos religiosos, esotéricos, e comprar um banho pronto. Né? A erva está ali no mercado, apesar hoje da gente viver numa grande metrópole, mas tem como a gente conseguir, e nada como a nossa energia ali no contexto. Eu não sei como foi feito aquele banho, aí chego lá, peço um banho de 7 ervas, ele está com anilina verde, com corante, e aí assim, qual é o axé? Qual é o fundamento? Qual é a energia vital que está ali? Não vai se comparar a um banho feito por você, sob medida. Então, um banho de 7 ervas, quando a gente fala, são algumas ervas dentro do fundamento de Umbanda. E aí eu tenho ali Vence-Demanda, né, que é uma erva ligada também ao Ogum. Eu tenho Arruda, Guiné, Espada de São Jorge. A Espada de São Jorge, vou abrir um parêntese. Lembrei da aula da semana passada. Conta. Assim, é importante, gente, não precisa colocar uma espada inteira, porque a Espada de São Jorge, por ser uma erva agressiva e quente, ela tende para algumas pessoas que têm uma maior sensibilidade na pele a dar coceira. Então a Tânia sabe de um caos aí que eu conto de uma pessoa que pegou uma espada, cortou ela em 7 para ficar mais forte o banho, e ficou com uma coceira achando que era couro do santo. Santo, guia, não dá nada de couro, não tem mais o que fazer, né? Aí é o nosso ego, porque é muita atenção. Então assim, corta um pedacinho da Espada de São Jorge, pode colocar no banho, né? E aí, fora isso, alfazema, alecrim e rosa branca, né? A alfazema é uma erva, o alecrim, a alfazema e a rosa branca são ervas de harmonização, ligadas ao Oxóssi, o alecrim, alfazema, a Iemanjá, também ligada ao Oxalá, e rosa branca, ela é um coringa. Ela vai ela pega em todos os orixás, e um dos aspectos da rosa branca é que ela trabalha aceitação. E às vezes a gente precisa ter aceitação diante de algumas coisas na nossa vida. Então um bom banho de 7 ervas, estou precisando limpar, harmonizar, trabalhar várias potencialidades. Gente, faz o banho, toma aí durante 7 dias seguidos. A sobra da erva joga fora. Mas sempre lembrando, você deve fazer a sua parte, tá bom? Manter a harmonia, manter a limpeza, né? Com os pensamentos também, né? Agora, banho de atração amorosa, o povo adora. Tô carente, quando é que eu vou conhecer um cara, não sei o que, ele me... Então, sabe? Fala aquilo que você falou na aula passada. Vou falar. Assim, eu vou sugerir canela em pau, ou pode ser até canela em pó se você tiver em casa. Aí tem pessoas que às vezes perguntam, Felipe, mas eu tenho um pé de canela. Então usa a folha da canela, tá tudo ligado, não há problema. Como eu falei, o que vale é a intenção. Rosa vermelha, as pétalas da rosa vermelha e uma erva chamada Dama da Noite. Ela tem esse nome porque ela floresce durante a noite e o perfume é exalado no turno da noite. Aqui em frente tem uma, vem aqui o cheiro dela, acredite se quiser. E aí o que acontece? São 3 ervas ligadas à força de Pombagira. Gente, Pombagira, nem toda Pombagira foi mulher da vida. Pombagira não está para arrumar homem para ninguém. Pombagira é aquela que estimula os sentimentos, a paixão principalmente pela vida, porque não tem como a gente viver sem
sem estar apaixonado pelo que estamos fazendo. Então Pombagira vai abrir os nossos caminhos nesse aspecto. Você pode tomar esse banho antes de um encontro, ou mesmo se você não tem ainda ninguém na sua vida, é porque às vezes as pessoas querem um companheiro, né? Uma companheira, mas estão ali fechados no mundo dela, com a energia fechada para isso. Então o aspecto desse banho é abrir, mas não atrair um homem, alguma coisa assim. É abrir o meu magnetismo amoroso. Isso. Porque senão deixa eu, né? Vai lá. Vou atrair qualquer coisa, qualquer traste, qualquer estrupício, que é isso que eu só escuto como terapeuta, como cartomante. Bom, tá? Tem um caso interessante, eu estudei uma época em Belo Horizonte, e aí eu falei uma vez para as meninas, surgiu o assunto de Santo Antônio, casamenteiro. E o pessoal de Minas fala, não, Santo Antônio, a gente não pede nada não. Santo Antônio traz o primeiro que está passando, um traste qualquer. A gente pede a São José, que é pai de família. Ah, que lindo! Até para pedir tem que saber pedir, né? E uma coisa que você falou com relação aos pombagiras que eu fiquei encantada, o empoderamento feminino. Sim, nossa, sim. Que aula! Pombagira vai trabalhar o empoderamento feminino. Pombagira, ela surge no contexto dos terreiros de Umbanda. A Pombagira já existe antes da Umbanda, né? Desde as macumbas cariocas. Mas ela surge na Umbanda numa época que a mulher vivia em repressão. Mulher submissa ao homem. Então a Pombagira chegava, aquela mulher altiva, com presença forte, marcante. E aí muitas vezes isso se perde ou pela falta de estudo, que as pessoas acham que Pombagira está ali para beber, fumar, dançar, e não é para isso, né? E acham também, e tem também essa convicção que Pombagira foi mulher da vida. Nem toda Pombagira se envolveu com prostituição. Lembrando, gente, que a prostituição é uma das profissões mais antigas da humanidade. Não me cabe fazer juízo de valor, né? No entanto, que a gente tem que pensar que nós já tivemos muitas encarnações e possivelmente nós já podemos ter tido alguma experiência como essa. Então, o que vale eu julgar hoje se eu já, às vezes, cometi essa falta no passado? E hoje elas vêm no terreiro de Umbanda para ressignificar esse karma, para ajudar, com base no erro que ela cometeu, a fazer a diferença hoje em dia, tá bom? A Renata, uma aluna minha, ela é apaixonada pela Maria Padilha, né? E ela falou que ela foi uma rainha. Sim, lá em Sevilha tem até o castelo da Maria Padilha, quer dizer, não teve nada de prostituição, olha que louco, ela viveu um triângulo amoroso, mas ok, mas não teve nada de prostituição, bacana você trazer isso também. E gente, um banho cigano, já que o povo adora banho cigano, né, pra prosperidade, din-din. Vamos lá. Um banho cigano, a gente pode trabalhar com louro, é uma erva forte ligada à prosperidade, muito comum também passada pelos guias para defumação. Uma outra coisa que eu gosto de utilizar é uma semente, né, anis estrelado, né, então a gente pode estar utilizando no banho também. E rosa amarela, né, é claro, e aí fica uma dica aí para o pessoal que é do fã-clube cigano, né, você pode utilizar a rosa da cor da sua cigana. Né? Então, Felipe, minha cigana, a cor dela é rosa. Use rosa, não há problema. E aí faz sua prece, pede a Santa Sara, pede ao povo cigano, caminhos abertos, prosperidade, que jamais falte o pão de cada dia sobre a sua mesa, que Santa Sara abençoe a sua Tsara e que a caravana de luz do povo cigano passe pela sua casa, abençoando sua vida e seus caminhos, né? E que a roda da sua vida possa ser muito próspera, né? Em nome do povo cigano. Gente, que bonito. Eu fico aqui babando, meu professor, gente. Em falar nisso, então, gente, vocês podem sugerir esses banhos no final da consulta, né, para orientar a pessoa, para a pessoa estar mais feliz, mais em harmonia, mais próximo, com os caminhos abertos, tá? Agora, Felipe, fala para mim o nome da tua casa, é Tenda Espírita de Aruanda? Não. Vamos corrigir. Templo Espiritualista Aruanda. Vocês encontram lá a página no Facebook. É o TEA. É o TEA. Nós chamamos de TEA carinhosamente. Fica localizado em Itaipuaçu. Itaipuaçu, as pessoas falam, nossa, longe, na região dos lagos. Está a 70 quilômetros daqui do Rio. É a mesma distância quase daqui a Campo Grande. De Botafogo a Campo Grande. Então não é tão distante. Tem ônibus que saem aqui direto do Menezes Cortes, do centro da cidade. E a gente tem uma série de cursos que acontecem todos os finais de semana no TEA. Nesse final de semana, por exemplo, vai ter barra de axis, baralho das almas, vai ter também reiki, né? Então tem uma série de atividades. A casa, como a Tânia falou, né? Eu sou de Oxóssi, a casa está comprometida com a prática e a expansão da caridade e do conhecimento, né? A Umbanda, ela precisa ser estudada. Não existe essa história do guia tem que trazer todas as informações. Nós precisamos estudar, desmistificar e quebrar os dogmas e tabus. Não há aquilo que não possa ser falado ou perguntado, né? É importante, né, termos uma relação horizontal,
sendo com os guias ou com o nosso dirigente espiritual. Uma coisa que também é importante falar, eu passei algumas orientações de erva aqui, né? Mas entre a minha orientação e a do seu dirigente, fique com a orientação dele, porque é ele quem cuida espiritualmente de você. E os guias, né, que lhe acompanham, né, a sua família espiritual ou o local que você se consulta, tem total sapiência para coordenar um tipo de trabalho como esse. O que eu passei aqui é de uma forma genérica. É claro que quando você faz uma consulta, não se aplica uma receita de bolo, e sim é mediante o seu campo energético que está necessitando, o guia vai fazer uma recomendação. Não há uma contraindicação pelo que foi passado, e façam bom uso do conhecimento. Podem orientar os seus consulentes, né, os seus clientes, e vamos expandir aí a caridade, o conhecimento, ajudando o próximo. Gente, que bonito, né? Porque o Felipe, né, como um dirigente de uma casa espiritualista, nós também temos que é uma missão muito grande, né, de acolher as pessoas, ouvir, entender, encaminhar para que elas possam, né, nós também de uma maneira mais reduzida, mas a gente também tem essa função, né, de ler a alma, de ouvir o problema, não julgar e poder encaminhar, né? Uma coisa, acrescentando, Tânia, que é muito incomum entre o oráculo, né, o baralho cigano, seja o oráculo que for, e o trabalho de Umbanda, as pessoas acham, vêm para uma mesa de jogo ou vão para uma consulta com guia, achando que o oraculista ou o guia tem que responder a tudo. E tudo se vai diante do merecimento. É um efeito terapêutico que tem o atendimento. Então, o guia nenhum deve falar assim: olha, você tem que fazer isso. O caminho que eu vejo no momento se abre isso aqui. Então, é uma orientação, é um amigo espiritual. Não é faça isso ou faça aquilo. Guia de luz não se predispõe a fazer isso. E nem é a função dele, né? Sim. Como não é nossa função também impor que a pessoa haja daquela forma. Existe o livre-arbítrio. E os guias, né, respeitam isso de uma maneira bacana. E vem cá, Felipe, próximo curso, que o meu tá acabando, gente, meu curso de... Olha que eu não tenho religião, não sou um bandista, mas do que eu aprendi no curso do Felipe, nossa senhora. Vamos lá, tem 2 turmas previstas para acontecerem, uma turma em maio, acontecendo em Itaipuaçu. Lá a turma tem duração de 7 meses, né? Ela acontece quinzenalmente aos domingos, de 5 da tarde às 8 da noite, lá no TEA, né? A gente deve abrir as inscrições agora, já no mês de março. E no mês de junho eu devo estar dando alguma turma aqui pelo Rio também, possivelmente aqui em Botafogo, vai estar acontecendo uma próxima turma. Já no Rio, os encontros são semanais, de 6h30 às 9 da noite, durante a semana, um dia na semana. E mediante a isso, né, o curso acaba sendo mais rápido, em torno de 4 meses de curso. Tem uma parte teórica, né, que a gente tem o encontro, a gente fala de todas as linhas de Umbanda, legiões, falanges, né, orixás, o contexto histórico, a questão da mediunidade, e a gente tem uma parte comportamental, falamos sobre ervas, e depois disso nós temos também um aspecto da prática, que é importante. A prática é opcional, ela é realizada no templo. Então, gente, convido vocês a falar de novo. Templo Espiritualista Aruanda, TEA. Procurem no Facebook principalmente, para vocês poderem entrar em contato. Tá? Tem algum e-mail que as pessoas possam entrar em contato, caso queira fazer não só um curso de Umbanda, mas um curso de barra de Axis, um curso de Reiki, tem tanto curso lá no... Sim. Vamos lá, tem a página do TEA, né, que vocês podem estar contactando, a resposta é bem rápida, a gente monitora ali a página na unha, temos bastante seguidores, e também podem me encontrar no Facebook, eu sou amigo da Tânia. Meu nome é Felipe, Filipi, Felipe Brasil. Felipe né? Brasil. E aí eu tô lá, e aí vocês podem me adicionar, eu tá falando sobre qualquer curso, entrar em contato comigo, eu salvo o telefone na minha lista de divulgação, não encho a caixa de ninguém. Não. E aí mando as informações de cursos que vão acontecer, né? Ao longo desse mês, como a Tânia falou, barras, baralho das almas, vai ter Reiki nível 1, 2, Karuna Reiki, cristaloterapia com a Márcia Barreto, adoro. Né, runas que vai ter no final do mês. Vai com quem? Né, com a Márcia também. A runa das Olha bruxas. essa Márcia, vou te falar. Né, ela já deu duas entrevistas pra mim. E aí uma outra coisa que vai ter também bem interessante é um curso de benzimento, que é uma arte que vem se perdendo ao longo dos anos aí, né? Quase a gente não encontra mais rezadeiras. E aí tem um curso de benzimento que é um workshop de um dia. Então, okay? Gente, entre em contato, entre na página Templo Espiritualista Aruanda ou então no Felipe, tudo com IA Brasil, para vocês poderem se informar nos próximos cursos.
Queria te agradecer imensamente pela tua... Gente, é um Google. Vocês não estão entendendo como esta criatura é um Google e sabe de tudo. É chakra, é psicologia, é parte energética, coisa de louco. Gente, então obrigada aqui, né? Vocês podem entrar em contato com o Felipe. Vocês podem compartilhar, se inscrever, fazer sugestões. Estamos aqui no canal As Cartas Ciganas. Oriente-se. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.